Mês de junho é tempo de reforçar o combate à violência contra idosos. O Ministério Público do Tocantins atua firmemente para garantir a proteção e o cumprimento dos direitos das pessoas da terceira idade. No quadro Entrevista, a gente conversa com o promotor de justiça Juan Aguirre sobre as comunicações do MPTO diretamente com o cidadão por meios eletrônicos, como o WhatsApp. Você está estudando? Tem pesquisa na área jurídica ou de gestão pública? A Biblioteca José Maria da Silva Júnior do Ministério Público tem acervo rico e espaço democrático para os seus estudos. Junho também é o mês dos namorados, mas só vale comemorar se a relação for saudável. A promotora Isabelle Figueiredo fala sobre os sinais que servem de alerta para não se vivenciar um relacionamento abusivo. Olá, eu sou Késia Reis e este é mais um MP em Ação. Você tem algum familiar idoso? Cuidar de quem já cuidou da gente é uma obrigação de filhos, netos, de toda a sociedade. Mas, infelizmente, os registros de violência contra as pessoas da terceira idade ainda são frequentes. Muitas vezes acontece dentro de casa. O Ministério Público está sempre de olho. Muitas vezes a violência contra os idosos costuma acontecer dentro de casa, lugar onde deveria existir acolhimento e proteção. E os autores dessa violência podem ser os próprios familiares, como filhos e enteados. No lugar de dedicar cuidados, eles aproveitam da fragilidade do parente idoso para praticar os mais diversos tipos de violência. Mas os crimes contra os idosos não se resumem às violências no ambiente familiar. Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, somente em 2025, 3.669 idosos foram vítimas de algum tipo de crime no Tocantins. Mais de 62% do total de vítimas são mulheres. O Ministério Público zela pelo direito dos idosos e aqui é onde chegam os diferentes relatos de abusos físicos, financeiros, psicológicos, abandono e negligência. O promotor de justiça Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira atua na proteção do idoso. Em diversos casos, seu trabalho foi garantir medidas de proteção, um instrumento jurídico mais urgente para preservar a integridade e o bem-estar do idoso. Infelizmente, a violência física contra os idosos é uma realidade existente em Palmas. Nós temos um cronograma de trabalho que funciona que todo idoso que chega lesionado num hospital público da cidade é comunicado imediatamente ao Ministério Público para que investigue as causas que esse idoso chegou machucado no hospital público. O Ministério Público sempre está na notícia de fato a fim de averiguar a situação, se foi violência doméstica ou não. E nós pedimos a instauração de inquéritos policiais, denunciamos, fazemos acordo de não persecução penal quando a pena é abaixo de 4 anos e fiscalizamos prontamente todas as agressões dos idosos. O trabalho do Ministério Público envolve o resgate dos direitos e da dignidade de todas as pessoas idosas. O papel do Ministério Público na intervenção junto à política do idoso na capital é amplo. Primeiramente, um papel preventivo, através de políticas públicas, campanhas de conscientização, incentivo como o projeto dos idosos, o projeto da Universidade da Maturidade, a casa onde eles praticam esportes, as condições de saúde deles, as condições emocionais e psicológicas dele, as políticas previstas no Estatuto dos Idosos e nas leis esparsas que regulamentam e dão um direito a ele. O Estatuto do Idoso garante vários direitos para quem já chegou na terceira idade. Respeitá-los é uma obrigação de todos. Está na lei. Você sabia que o Estatuto do Idoso é uma lei que protege os direitos das pessoas com mais de 60 anos? A lei garante o atendimento preferencial em órgãos públicos e privados, como supermercados e bancos. Os idosos têm direito a atendimento médico especializado e prioritário, além de acesso a medicamentos essenciais. A turma da terceira idade ainda tem direito a alguns serviços de graça, como transporte público e eventos culturais. Também está na legislação o incentivo à participação dos idosos na sociedade, garantindo acesso a programas de lazer, esporte e cultura. O Estatuto do Idoso é uma ferramenta importante para garantir os direitos e a dignidade dos idosos. Conheça e respeite esses direitos.
Daqui a pouco a gente vai saber mais quando o Ministério Público pode enviar uma mensagem diretamente no seu WhatsApp. Não saia daí. O Ministério Público do Tocantins pode enviar uma mensagem diretamente no seu WhatsApp? Pode sim. Para saber quando isso ocorre e como ter certeza que a mensagem é institucional, veio direto do Ministério Público, nós conversamos hoje no quadro Entrevista com o promotor de justiça Juan Aguirre, que também é chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da Justiça. Doutor Juan, muito obrigada pela presença. Bom, doutor, hoje todo mundo conversa pelo WhatsApp e o Ministério Público também pode, sim, em algum momento, enviar essas mensagens para o cidadão. Quando é que isso ocorre? Obrigado pelo convite. É sempre bom esclarecer para a população realmente que o Ministério Público pode fazer essas notificações e intimações via tanto o WhatsApp, né, quanto mensagens por e-mail, porque hoje nós vivemos num tempo em que a tecnologia está presente em termos de telefones celulares, tanto no e-mail quanto no WhatsApp. Então o Ministério Público sim pode fazer essas intimações, né, geralmente elas vão ocorrer quando o cidadão vai precisar de algum serviço à disposição dele nas promotorias de justiça e nos alguns centros também disponíveis aqui no Ministério Público. Doutor, há um ato, né, que foi publicado pela Procuradoria, que inclusive regulamenta como que as promotorias devem entrar em contato com o cidadão. Você pode falar um pouquinho sobre o ato? Sim, é o ato 28 de 2025, né, ele foi pensado justamente nessa agilidade de notificações e intimações, evitando também o desgaste e o gasto de profissionais, né, de oficiais de diligência, para entrar em contato com pessoas que já estão ali disponíveis, esses meios de comunicação mais eficazes e ágeis, né, como WhatsApp e e-mails, tanto para as pessoas jurídicas, né, quanto para pessoas físicas. Hoje nós percebemos que a maioria das intimações realmente são para pessoas jurídicas, então todos têm um e-mail cadastrado ou até mesmo um WhatsApp institucional, mas as pessoas físicas também utilizam tanto o e-mail quanto os sistemas aí de mensagens instantâneas. Então o ato ele vem buscar esse sentido de agilidade, né, nas comunicações das promotorias de justiça com o cidadão. E ele é feito de uma forma que o cidadão também se sinta seguro para receber essas intimações, né? Sempre que for intimado ou notificado via mensagens instantâneas, seja por WhatsApp, seja por e-mail, sempre vai haver uma identificação daquela promotoria, ao logo do Ministério Público, né? E o funcionário que entrar em contato, ele também vai poder se identificar de imediato, ser obrigado a se identificar. E para que aquela intimação ou notificação seja válida, o recebedor também tem que se identificar. Tem que falar quem é e que sim aceita o recebimento daquela intimação. Então, a ideia da Procuradoria-Geral foi, de fato, agilizar o processo de intimações e facilitar também o contato com mais agilidade, com mais rapidez, sem que precise do oficial de diligência se deslocar até aquele determinado local. Há também toda essa preocupação com a transparência e com a segurança de quem vai receber essas mensagens. O ato também traz isso, essas identificações que o senhor já colocou. Isso porque a gente recebe também muitos golpes, não é, doutor? Isso. Pelo WhatsApp, principalmente pelo WhatsApp, pelo celular. Então, a pessoa que recebe, ela tem que tomar alguns cuidados também, sim, ficar atenta a alguns pontos na hora de receber essa mensagem? Sim, o principal ponto, que eu imagino que seja crucial até para que as pessoas não caiam em golpes, né? É que o telefone celular que entrar em contato via mensagem instantânea ou até mesmo o e-mail, eles podem ser verificados no site oficial do Ministério Público, né? Lá vai ter o número do telefone que você pode verificar. E antes de responder a mensagem, também você pode entrar em contato naquele número ou no número da promotoria e pedir informações a respeito daquele servidor que entrou em contato via mensagem instantânea ou mesmo até e-mail. Então, o cidadão tem que sempre prestar atenção nessas situações de conferência de dados, né? Você precisa verificar se realmente aquela informação partiu do Ministério Público. E para isso nós temos, além do site, nós temos também o canal da ouvidoria, que pode ser utilizado aqui para buscar essas informações mais seguras, né? De quem é a pessoa que está entrando em contato com o cidadão. E ressaltando também, que assim, o Ministério Público não vai mandar boleto, não vai mandar DARF, não vai te cobrar pelo serviço. É um serviço que o Ministério Público presta, né, como órgão público, ali para tentar agilizar aquelas intimações e facilitar o contato com o cidadão. Bom, então já fica esse alerta, né, doutor? Fica o alerta. Nunca vai haver cobrança. Não vai haver cobrança.
Algumas vezes pode ser encaminhado também, junto com a mensagem instantânea, algum anexo, né, que vai ser a notificação expressa assinada pelo promotor de justiça, ou o procedimento que está em andamento dentro da promotoria, ele pode ir em anexo também, mas são documentos que nunca vão te cobrar nada e nem solicitar dados pessoais ali. Os dados pessoais já são de conhecimento do Ministério Público, né, o que basta é o cidadão se identificar. Meu nome é fulano, eu aceito o recebimento desta notificação, dessa intimação. Nos casos de órgãos públicos é mais fácil, né? A pessoa vai receber, já tem aquela informação ali principal, né? A primeira, que trata-se do Ministério Público, vai ter a logo do MP direitinho, e então fica mais fácil para o contato. O intuito sempre foi esse, facilitar realmente a comunicação e aqueles casos de interesse do cidadão, né? Que estão em tramitação nas promotorias de justiça espalhadas aí pelo estado todo. Transparência e agilidade em favor do cidadão. Transparência e agilidade, exatamente. Tá certo, obrigada, doutor. Bom, e como a gente sabe também que os golpes estão aí e que cada vez mais chegam até os nossos aparelhos celulares, chegam a nós diretamente, é preciso ter muito cuidado. Então a gente pediu conselhos da doutora Milena Lima, que é delegada especialista em crimes cibernéticos. Fique ligado nas dicas que ela dá. Ao sairmos de casa, adotamos alguns cuidados. Eu, por exemplo, verifico se a porta está trancada, se o alarme foi acionado, se eu for atravessar a rua, eu vou olhar para os lados, se eu estiver dirigindo um veículo, eu vou observar sinais e placas de trânsito. Mas por que será que quando se trata de ambiente virtual, a maioria das pessoas não tem atenção e nem cuidado? Os falsários estão fazendo golpes cada vez mais sofisticados e audaciosos. Eles utilizam dados, imagens, vozes de pessoas conhecidas, familiares, advogados, promotores, juízes e demais membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Inclusive, a última fraude que eu tive conhecimento foi justamente da audiência de conciliação. O falsário conseguiu identificar que aquela ação de fato existia e que tinha uma audiência marcada. Ele se antecipou e entrou em contato com a vítima e encaminhou para ela um link da falsa audiência. A vítima então entrou e lá ela foi induzida a erro, a fechar um acordo que não existia e efetuar um pagamento para a pessoa que não era a legítima parte adversária. Golpe desse estilo se tornará cada vez mais frequente, principalmente com a inteligência artificial que consegue reproduzir imagem, voz e comportamento de pessoas reais. Então, é preciso que as vítimas adotem algumas cautelas justamente para não se tornarem vítimas. São dicas simples, mas que são essenciais. Por exemplo, antes de efetuar qualquer pagamento, verifica se os dados realmente estão corretos, se o beneficiário daquele pagamento realmente é a pessoa para quem você quer destinar a quantia. Não acredite nessas mensagens que exploram o senso de urgência, o medo. Por quê? Porque essas emoções fazem com que muitas vezes a gente pense rápido, mas não reflita. E é justamente isso que o estelionatário explora nas suas vítimas. Fique ligado que a gente ainda vai falar sobre namoro seguro e você vai conhecer a Biblioteca do Ministério Público do Tocantins. Você já sabe que o Ministério Público do Tocantins existe para defender os seus direitos, né? E no último mês de maio, a atuação das promotorias e procuradorias do Estado foram intensas para garantir que as leis sejam cumpridas. Confira no quadro Aconteceu. Oi, eu sou Francisco Chimad e este é o quadro Aconteceu. Maio foi um mês intenso para o Ministério Público do Tocantins, tudo com o objetivo de cuidar dos direitos das pessoas e trabalhar pelo bem-estar da coletividade. Confira alguns destaques desta situação. Os integrantes de 4 conselhos tutelares daqui de Palmas
eles se reuniram com integrantes do Ministério Público para alinhar os fluxos de trabalho e melhorar as ações de garantia do direito à educação. E por falar em educação, o Ministério Público do Tocantins ingressou uma ação na Justiça para a reforma emergencial de uma escola em Novo Acordo. Uma vistoria comprovou a alta precariedade e até o risco de desabamento do teto do local. E mais uma edição do projeto Mini Cidadão foi realizada com a emissão de carteira de identidade para 133 alunos da Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, daqui de Palmas. Os estudantes do ensino superior também estão no radar do Ministério Público. Aconteceram em Palmas 2 edições do Saber MP. Confira no VT e conheça melhor esse projeto. Em 2 dias seguidos, o Ministério Público do Tocantins recebeu universitários de 2 instituições de Palmas para conhecer de perto o papel do MP na vida de todos nós. Os alunos do primeiro período da Faculdade Serra do Carmo foram recebidos pelo promotor de justiça Celcimar Custódio, que explicou de forma clara e acessível o funcionamento do MP. Depois, foi a vez dos estudantes da Unicatólica. A palestra foi conduzida pelo promotor de justiça Vinícius de Oliveira, que também é professor da universidade, e trouxe a vivência do MP para dentro da formação acadêmica. O promotor ainda guiou os estudantes em um tour pela sede do MPTO na capital. As visitas fazem parte do projeto Saber MP, que aproxima a instituição dos futuros profissionais do direito. Para muitos estudantes, foi o primeiro contato com a rotina da instituição e o trabalho de procuradores e promotores de justiça na defesa dos direitos do cidadão. A capital do Tocantins não possui nenhuma instituição pública de longa permanência para idosos, que é mais conhecida como Casa de Repouso. Atento a essa situação, o Ministério Público do Tocantins iniciou um diálogo e recomendou providências. Um acordo foi firmado para que o município de Formoso do Araguaia coloque em dia o repasse para a Previdência de servidores municipais, garantindo as futuras aposentadorias. O cumprimento de acordo será acompanhado de perto pela Promotoria de Justiça. E para finalizar, a segurança pública também recebeu bastante atenção do Ministério Público, como nesta ação, em que exige que o poder público equipare os laboratórios do Núcleo de Perícia da Polícia Civil e garantir o fornecimento contínuo dos insumos necessários para a produção de provas técnicas. É isso, pessoal. Até o próximo Aconteceu! Toda biblioteca é um rico espaço de aprendizado e a do Ministério Público contribui com o conhecimento com mais de 3.000 títulos físicos e outros 14.000 virtuais. Se você busca por livros jurídicos ou sobre gestão pública, vem conhecer a gente, o espaço é aberto ao público. A biblioteca leva o nome do Procurador de Justiça José Maria da Silva Júnior e é um local democrático para quem busca livros jurídicos e de áreas da administração pública. A unidade do Ministério Público do Tocantins conta com um acervo de 3.634 exemplares físicos e outros 14.775 virtuais. Aqui tem um espaço físico que convida para a leitura e que é equipado também para atividades de pesquisa. Localizada em Palmas, a biblioteca é um importante apoio para a qualificação permanente dos membros, servidores, estagiários e voluntários do Ministério Público. O local é coordenado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público do Tocantins. Toda a sociedade também tem acesso ao acervo da biblioteca, podendo vir pessoalmente fazer consultas e pesquisas. Ela pode vir até aqui e consultar o acervo, tanto o digital quanto o físico, e fazer suas pesquisas aqui, que nós temos uma estrutura ali atrás, com algumas mesinhas, com acesso à internet, e essas pessoas podem vir até o Ministério Público e fazer suas pesquisas, consulta em geral. Elas só não podem tirar os livros daqui, Isso só é permitido para funcionários, membros e estudantes da pós-graduação. 12 de junho é dia de celebrar os namorados, mas relacionamento só vale se for saudável. A promotora de justiça, Isabelle Figueiredo, dá dicas sobre os sinais que todo casal apaixonado deve ficar atento. Diz aí, MP. O namoro, ele tem por base a confiança.
né? É necessário que aquele relacionamento que você desenvolva seja um relacionamento de confiança. É preciso ter paz no relacionamento. E a paz é tanto daquele que está ali aflito com o que será que o outro está fazendo, quanto a paz daquele que está sofrendo essas ações constantes de vigilância, de descrédito, de anulação da sua própria identidade. Essa toxicidade do relacionamento, ela dá muitos sinais desde sempre, e é muito importante que a gente observe isso, porque a tendência é que isso cresça ao longo da relação. Nós vemos aí muitas vezes uma anulação, uma vontade de reduzir o outro, de transformar o outro em um objeto que seja um objeto animado da forma como eu quero que seja. É aquilo que a gente chama de posse, é a objetificação do outro, é chamar o outro de coisa para si. Então a gente acaba anulando aquela pessoa, o que atinge diretamente o psicológico. Esses namoros que compartilham, por exemplo, contas bancárias, valores recebidos, eles são saudáveis. O compartilhamento daquilo que você entende como sendo para o progresso do casal financeiramente, está tudo bem. O que não está tudo bem é que eu tenha controle sobre o que você ganha, o que você gasta, em que você gasta e como você gasta. Eu não posso tomar conta, muitas vezes no casal, um dos dois, na maioria das vezes os homens acabam assumindo esse papel, recolhem inclusive o cartão, recolhem ali o dinheiro que aquela mulher recebe e diz, não, agora isso aqui vai ficar sobre a minha gestão porque você gasta com besteira. A besteira aí, na verdade, são as escolhas dela. E aí você mais uma vez anula essa pessoa, reduz ela a uma objetificação de auferir ganho para que você controle o dinheiro. Então isso não pode acontecer, isso é uma violência patrimonial e as mulheres e os homens também precisam ficar muito atentos. Um por receber essa conduta do outro e o outro por praticá-la. Pode ensejar assim uma responsabilização na esfera penal. Namoro, dia 12, é hora de a gente amar, da gente ter carinho, cuidado com o outro e olhar o outro como ele é, sem objetificá-lo, sem transformar ele num bibelô que a gente molda e que a gente diz como vai pensar, com quem vai falar, como vai se vestir, se vai ou não engordar, se vai ou não cortar o cabelo, se vai ou não usar uma maquiagem, se vai ou não usar um terno, se vai ou não usar ou não uma bermuda, um sapato de um tipo ou de outro. Isso é do outro, essa é a escolha do outro. Você pode gostar, não gostar, mas essa é a sua escolha. É aquilo que você vai escolher para ter com você. Eu quero que todo mundo tenha um dia dos namorados bem feliz, bem alegre, com relações saudáveis. A gente quer ver as pessoas felizes. Amor é felicidade. Amor não é tristeza, não é choro contido dentro do quarto, não é se esconder e sofrer calado aquilo tudo que vem acontecendo sem poder contar para ninguém. Qualquer uma dessas situações que você perceba que transbordou, que passou dos limites, procure o Ministério Público. A gente vai ter como ouvir e ajudar você. Nós torcemos pelos relacionamentos saudáveis, cheios de amor e cumplicidade. Se você tem uma relação assim, então aproveite e curta muito esse 12 de junho. Até a próxima. Tchau, tchau.